Fala galera, bom dia. Estamos retornando às nossas atividades para aquisição aí. Vocês vão ter que se preparar para aquisição de notas também, né? Mas para que a gente cobre as notas de vocês a partir dessas avaliações, eu vou trabalhar com vocês aquilo que nós já começamos, que foi a parte de período composto, de orações subordinadas. As orações subordinadas que nós já vimos até então, as substantivas e as adjetivas. Vamos falar também sobre os adverbiais. A nossa composição de nota no geral vai estar em torno exatamente desse assunto, das orações subordinadas, ou seja, um assunto extremamente fácil, né? Se vocês estudarem, se vocês se debruçarem um pouquinho só, vocês vão conseguir tirar uma excelente nota. Mas nós vamos fazer uma revisão. Essa revisão será feita exatamente em cima de um questionário que eu coloquei aqui para vocês. Nós vamos trabalhar questões sobre orações subordinadas. Nós falamos até então sobre as orações subordinadas, substantivas e adjetivas, como eu disse anteriormente. Mas vamos relembrar, passamos um tempo aí de recesso, vamos relembrar quais são as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. Antes de lembrar até quais são as orações subordinadas substantivas e as adjetivas, vamos relembrar as orações subordinadas de uma forma geral. Como diferenciar uma oração subordinada de uma oração coordenada? Lá no início, nós vimos que as orações coordenadas, elas estabelecem entre si uma relação de independência. Enquanto que as orações subordinadas, essas que nós vamos trabalhar para a nossa avaliação, elas estabelecem entre si uma relação de dependência entre elas. Ou seja, nas orações subordinadas, nós vamos ter uma oração principal e dela dependem outras orações. E essas orações nós chamaremos então de orações subordinadas, porque elas dependem de uma oração principal. Nas orações coordenadas, como elas são independentes, então nós não temos essa ideia de oração principal. As orações são chamadas de coordenadas assindéticas, aquelas que não têm conectivos, e de sindéticas, aquelas que têm conectivos. Mas isso a gente vai ver lá na frente mais. Voltando para as orações subordinadas às substantivas, nós vimos que as orações subordinadas substantivas, elas exercem uma função sintática em relação à oração principal. E aí você vai ver lá no primeiro vídeo que eu dei aula para vocês, e eu falei exatamente sobre isso, que as orações subordinadas substantivas exercem uma função sintática. E as funções sintáticas são sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e de aposto. Nós temos as 6 orações subordinadas substantivas exercendo as suas funções sintáticas em relação à sua oração principal. Outra coisa que é imprescindível, nós vamos precisar do conectivo que ligue essas orações, até porque nós não estamos falando sobre orações reduzidas, estamos falando sobre as orações desenvolvidas. As orações vão precisar de um conectivo. Esse conectivo nós também já demos um nome a ele. Nós chamamos esse conectivo de conjunção integrante. Normalmente o que? Não só, mas normalmente o que? Geralmente é ele que aparece como elemento que liga a oração principal à oração subordinada. Essas orações subordinadas substantivas, como eu disse, exercem uma função sintática em relação à sua oração principal. Mas eu preciso entender que este conectivo, esta conjunção, que estabelece esse elo, que liga a oração principal à oração subordinada, vai estar exatamente marcada na oração subordinada. Mas falamos também sobre as orações subordinadas adjetivas. Lá nas adjetivas, nós não vamos ter a conjunção integrante. Nós vamos ter um outro conectivo, nós vamos ter um pronome relativo. Só que o pronome relativo, ao contrário das orações subordinadas substantivas, que tem uma conjunção integrante, no pronome relativo eu não tenho a ligação entre orações. Eu tenho um pronome relativo que se relaciona, que se refere ao nome anterior. Então essa oração, da qual faz parte o pronome relativo,
ela vai ser marcada exatamente por um elemento que estabeleça uma relação com o nome anterior. E as orações subordinadas adjetivas que nós vimos foram duas. Vamos recapitular. Lá nas substantivas, nós vimos 6 orações que estabelecem uma função sintática: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. São as 6. Aqui nas adjetivas nós vamos falar sobre 2 orações subordinadas. Uma que dá a ideia de explicação e a outra que dá a ideia de restrição. São as orações subordinadas adjetivas explicativa e restritiva, belezinha? Isso como forma de a gente relembrar algumas coisinhas que nós já vimos até então, nesse caminho. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos pegar aqui algumas questões que eu coloquei no quadro, para que vocês identifiquem de maneira mais prática como funcionam as orações subordinadas, as substantivas e as adjetivas. Na próxima aula, falarei sobre as orações subordinadas adverbiais. E aí, depois que falar sobre as orações subordinadas adverbiais, vou passar uma lista de questões para vocês. E aí, com essas questões, nós vamos trabalhar também a classificação das orações adverbiais. Beleza? Bom, nós vamos ao quadro. No quadro eu coloquei algumas questões e destaquei as orações para que a gente classifique as orações que estão sendo destacadas. Belezinha? Vamos aqui, ó. Primeira questão vai dizer o seguinte: classifique as orações destacadas. Observem que eu coloquei os exemplos e grifei e coloquei ali em destaque algumas orações, e ele quer exatamente que eu classifique essas orações. No primeiro exemplo eu tenho: pedras que rolam não criam lodo. Pedras que rolam não criam lodo. Gente, a primeira coisa que eu vou precisar identificar é buscar um conectivo para facilitar a minha vida. Observe que o conectivo nesse caso aqui está marcado por esse que. Eu preciso identificar se este conectivo ele está ligando orações simplesmente, ou se ele se refere ao nome anterior. Isso é importantíssimo, porque eu primeiro preciso identificar se esse conectivo é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. E isto é essencial para que a gente não tenha dúvida na hora de classificar que tipo de oração nós estamos trabalhando, tá bom? Lembrando, a conjunção integrante faz parte da oração subordinada substantiva. A conjunção integrante liga 2 orações, beleza? O pronome relativo se refere ao nome anterior, faz parte de uma oração subordinada adjetiva. Gente, você em casa pega o seu material, resolvam questões sobre as orações subordinadas, as substantivas e adjetivas. Pratiquem, porque se vocês praticarem, vocês vão ter mais firmeza naquilo que vocês estiverem fazendo. Tá massa? Vamos lá. No primeiro exemplo eu coloquei: pedras que rolam não criam lodo. Observem que este que, lindinhos, ele está se referindo ao nome anterior. E se ele se refere ao nome anterior, eu estou falando aqui de um pronome relativo. E se eu estou falando de um pronome relativo, eu sei que ali naquele exemplo, eu não vou ter uma oração subordinada substantiva, e sim uma adjetiva. E a adjetiva ela é classificada de 2 formas: ou ela é explicativa ou ela é restritiva. Nós já falamos também sobre isso. E quando eu digo pedras que rolam não cria lodo, ele não está dizendo para a gente que é toda pedra que não cria lodo. Ele está dizendo que só é a pedra que rola. Então quando ele diz que rolam, esta oração daqui, ela está restringindo a oração principal. Ou seja, as pedras que não criam lodo são apenas as que rolam. Então ele não está explicando nada sobre as pedras que não criam lodo. Ele está restringindo. Portanto, se eu tenho um pronome relativo, então eu sei que eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Se eu tenho um pronome relativo, é porque eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Certo? Ela é adjetiva. Mas ela é adjetiva restritiva ou explicativa? Como eu disse anteriormente,
ele não está explicando nada sobre as pedras que não criam lodo. Ele está restringindo. Ele está dizendo que só as que rolam é que não criam lodo. Então, se ele está restringindo, gente, não está explicando nada, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Olha que curioso. Por que não chamei de substantiva? Porque não tem uma conjunção integrante. Lembrando que esse que, ele se refere ao nome anterior. E se ele se refere ao nome anterior, ele é um pronome relativo. Então não posso chamar de substantivo. Tenho que chamá-la de oração subordinada adjetiva. E fazendo aquele exercíciozinho bem básico para a gente massificar o conhecimento, tá? Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende da principal. Adjetiva, por conta do pronome relativo. E restritiva, porque está limitando. Ele está restringindo as pedras e não explicando. Beleza? Vamos ao segundo exemplo. O homem que é mortal. Opa, primeira coisa que eu vou fazer é pegar o quê? Estou analisando o quê? Estou observando que este que está se referindo ao nome anterior. Se ele se refere ao nome anterior, já detonei a questão. Sei que ali é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, também já sei que pronomes relativos fazem parte de orações subordinadas adjetivas. Opa, que massa, que legal. Já ficou mais interessante, deixou mais claro, Flávio. Então, que bom. Ele está se referindo ao nome anterior, ou seja, ele não está ligando orações, ele não está ligando dois verbos, ele se refere ao nome anterior, então ele é pronome relativo. Massa. Se ele é pronome relativo dentro de uma oração, é porque eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Mas aí que está. Ela é adjetiva restritiva ou ela é adjetiva explicativa? Bom, tem uma curiosidade aí que já me chama a atenção, as vírgulas. As vírgulas, elas isolam normalmente um elemento explicativo. E quando você observa ali, o homem que é mortal, ele acaba nessa expressão que é mortal, não limitando o homem, mas explicando quem é o homem. O homem, ele é um ser mortal. Então ele está explicando quem é o homem, não limita. Então se ele não está limitando, gente, ele está explicando o homem que tem angústia, que é mortal, então eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ele está explicando a oração anterior. O homem que tem angústia é o homem que é mortal. Ele explica o termo anterior. E normalmente, aí nós vamos ter uma oração subordinada adjetiva explicativa diferente da restritiva. Nós vamos ter ela intercalada por meio de vírgulas, beleza? Bom, observe que nos dois primeiros exemplos, o que eu tive como conectivo foi o pronome relativo. E nós já vimos que o pronome relativo, ele se refere, ele se relaciona com o nome anterior. É o que? O pronome relativo ali que eu utilizei é o pronome relativo o quê? Só que se eu for observar agora, e vou fazer isso com o terceiro exemplo, vocês vão ver uma coisa curiosa. O que é que vai aparecer? Ana falou que seria escutada. O que é que agora aparece? Ele não se refere ao nome anterior, tá? Ele não está se referindo ao nome anterior. Opa, então ele não é pronome relativo. Mas ele está ligando esta oração a esta daqui. Se ele liga orações, gente, opa, ligou orações, não é mais pronome relativo. Agora é conjunção integrante. Se é conjunção integrante, gente, então eu tenho agora uma oração subordinada substantiva. Então vamos começar a dar nome à oração, tá? Porque ela tem um nome, tem um verbo aqui. Se tem um nome, é porque é uma oração subordinada de alguma coisa. Então vamos chamar isso aqui de oração, porque tem verbo.
subordinada, porque depende do anterior, ela falou, mas falou o quê? Ela falou algo. Então, oração subordinada, dependente, subordinada porque é dependente, substantiva, não é mais adjetiva, tá? Porque não tem mais o pronome relativo, vou chamá-la de substantiva, por conta da conjunção integrante, que está ligando orações, tá? Então, se ela tem conjunção integrante, é oração subordinada substantiva. Mas lembre, toda oração subordinada substantiva exerce uma função sintática em relação à sua oração principal. Então é importante que nós analisemos a oração principal também. Para analisar o que tem nessa oração principal, se tem sujeito, se tem um verbo transitivo direto, se tem um verbo transitivo indireto. O que tem ali? Porque vai me nortear para classificar essa oração subordinada substantiva. Belezinha? Bom, quando eu olho a oração principal, Ana falou, eu vou observar que nesse verbo aqui, ó, eu vou fazer uma pergunta a ele. Ana falou o quê? Esse verbo pede um complemento, sem o auxílio de preposição, portanto esse verbo da oração principal é um verbo transitivo direto. E nós sabemos que todo verbo transitivo direto tem como complemento um objeto direto. Então, se eu tenho uma oração subordinada substantiva que exerce, ou que está exercendo aqui, a função sintática de objeto direto da oração principal, então pronto, matei a questão. O nome dessa oração subordinada substantiva é oração subordinada substantiva objetiva direta, porque está exercendo a função sintática de objeto direto da oração principal. Mais uma vez, pega o teu material, abre os sites aí com questões sobre orações subordinadas, substantivas e adjetivas, e vai fazer questões, gente. Você já tem a teoria já foi passada. Estamos trabalhando exemplos, questões, para que mais na frente eu elabore uma avaliação para que vocês façam a avaliação referente ao assunto orações subordinadas, tá bom? Então, se eu tenho um verbo da oração principal, que é um verbo transitivo direto, significa dizer então que a oração seguinte vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembrando, substantiva por conta da conjunção integrante. Está ligando duas orações. No quarto exemplo, o livro de que falei não é velho. O livro de que falei não é velho. Olha mais uma vez o que? Observe que esse que se refere ao livro. O livro de que. Então, o que se refere ao livro. Já está fácil, né, gente? Já conseguimos identificar. Se o que se refere ao nome anterior, é porque ele é pronome relativo. Opa, se já sei que ele é pronome relativo, está tranquilo. Eu estou falando de uma oração subordinada adjetiva e não substantiva. Mas quando ele diz lá, o livro de que falei não é velho. Ele falou de qualquer livro, ou apenas daquele livro? Então, se ele falou daquele livro, ele está restringido, não está? E observe que não há uso de vírgulas ali. Não é isso? Então, se ele está restringindo, eu tenho aqui, porque falei, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Lembrando que ele está limitando, ele está restringindo, não foi qualquer livro, foi o livro de que ele falou. Beleza? Lembra lá do pronome relativo. Oração subordinada adjetiva e não substantiva. E para finalizar, no último exemplo, é preciso que compre o material. Mais uma vez, vou destacar o quê? É importantíssimo que vocês destaquem esse quê. É importantíssimo que vocês identifiquem esse conectivo com conjunção integrante ou pronome relativo, para que possam identificar a oração subordinada substantiva e adjetiva, beleza? Este que não está se referindo a nome nenhum anterior, certo? Ele está ligando a oração principal à oração seguinte, que é a oração subordinada.
Se ele está ligando orações, opa, tranquilidade. Se ele liga orações, estamos falando em orações subordinadas substantivas. Então nem vou perder mais tempo. Ligou orações, conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Vamos para cá. Oração subordinada substantiva. Só que, como eu disse anteriormente, oração subordinada substantiva exerce uma função sintática em relação à sua oração principal. Então eu tenho que descobrir a função sintática que ele está exercendo. E eu já falei um macete para vocês quando trabalhei a teoria de orações subordinadas substantivas. Olha na oração principal. É preciso. Na oração principal, há algum sujeito? Não, né? Ninguém precisa, não há sujeito. Então, quando na oração principal não houver sujeito, a oração seguinte vai exercer a função de sujeito da oração principal. Então, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Subjetiva. Ou seja, ela vai exercer a função sintática de sujeito da oração anterior. Então, quando na oração principal não houver sujeito, nós teremos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Lembra daquele macetezinho também que eu passei para vocês? Normalmente iniciada por um verbo de ligação. Normalmente, nem sempre. Mas normalmente, olha lá o é preciso. Como não há sujeito na oração principal, então nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Mas estas questões, elas fazem uma revisão dos assuntos que nós já vimos. Orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas. Nossa avaliação vai ser em torno das orações, belezinha? Então, resolvam questões em casa, resolvam mais questões, observem aí, repitam o vídeo se vocês não entenderam alguma coisa. Estou tentando falar pausadamente e explicadamente para que vocês não tenham dúvidas. Atentem ao conectivo, é importantíssimo, tá? É importantíssimo que vocês atentem ao conectivo e analisem bem os exemplos que foram colocados, beleza? Na próxima aula a gente continua falando sobre as orações adverbiais. Um abraço.